Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los. É com esse poema que começa a maior história da literatura fantástica de todos os tempos. Eu estou falando de O Senhor dos Anéis. E esse livro, ou melhor, toda essa saga tem na biblioteca. Publicada como 3 volumes, mas pensada como uma história única, O Senhor dos Anéis acompanha a jornada de Frodo Bolseiro, um hobbit com uma missão impossível: concluir uma jornada de milhares de quilômetros para invadir o covil do inimigo e destruir o Anel do Poder, a arma criada por Sauron, a personificação do mal, para dominar toda a Terra-média. Nessa caminhada, ele conta com a companhia de outros hobbits, guerreiros, elfos, anãos e um mago, o poderoso Gandalf, numa aventura que mistura amizade, coragem e o eterno conflito entre o bem e o mal. É uma saga épica sobre escolhas, sacrifício e esperança, que redefiniu o que é fantasia. E não tem como a gente falar de O Senhor dos Anéis sem falar da mente brilhante por trás dessas páginas. J.R.R. Tolkien era um professor de letras britânico tão apaixonado por línguas que ele criou as próprias, e elas ficaram tão boas que ele teve que criar uma história para usar. A fusão dessa produtiva carreira acadêmica com as experiências de sua vida que proporcionaram o universo criado por Tolkien e estabelecido em suas diversas obras. O exemplo mais visível disso é a quantidade de idiomas criados por Tolkien, algo que era uma diversão desde a infância. O Quenya élfico é inspirado pelo finlandês, por exemplo. Não apenas idiomas, mas também criou novos e diversos alfabetos, como um inspirado pelas runas nórdicas. Seu conhecimento e criatividade com linguística era tão grande que ele foi procurado durante a Segunda Guerra Mundial para desenvolver códigos secretos para os britânicos, mas o trabalho não avançou. E ele não tinha pressa não, viu? Ele começou a escrever seu primeiro livro em 1930 e publicou só em 1937. Se você nunca pisou na Terra-média antes, eu sugeriria começar pelo Hobbit. Não só por ser o primeiro livro do autor nesse universo, então você vai encontrar muito mais referência dele nos outros livros do que dos outros livros aqui, mas também pelo fato de que, como foi um livro que o Tolkien escreveu para o filho dele, é a obra com a escrita mais simples dentro desse universo. Parece muito mais um conto de fadas do que uma alta fantasia como as outras obras. Tendo lido O Hobbit, aí sim eu sugeriria ingressar na trilogia de O Senhor dos Anéis. Não é uma leitura tão simples quanto O Hobbit, aqui a escrita do Tolkien já fica mais densa e bastante descritiva. Mas ainda assim a gente está falando de uma jornada, de uma história de personagens como a gente está acostumado a ler em outros livros. Aí sim, lido O Hobbit e lido O Senhor dos Anéis, eu viria para o Silmarillion. Onde aqui sim você vai encontrar um livro bastante complexo, porque ele não vai te contar a história de um personagem, e sim toda a história desse universo. A obra foi um sucesso desde a publicação, e as pessoas não se apaixonaram só pela história, elas se apaixonaram pela Terra-média, por todo o universo aqui desses livros. O Senhor dos Anéis ganhou sua primeira adaptação audiovisual em 1978. A animação se destacou pelo uso de rotoscopia, uma técnica que usa cenas filmadas com atores reais e depois são convertidas em desenhos. Mas foi no começo dos anos 2000 que a história virou uma febre mundial. A trilogia dirigida por Peter Jackson se tornou a saga mais premiada da história do cinema, com O Retorno do Rei levando 11 Oscars e fechando a aventura com o status de clássico absoluto. Desde o lançamento, a obra se tornou um fenômeno mundial. Estima-se que a trilogia tenha vendido mais de 150 milhões de exemplares, um dos livros mais lidos de todos os tempos. O Senhor dos Anéis definiu a base da fantasia moderna, sem contar que é um livro recheado de momentos épicos, como o embate entre Gandalf e o Balrog, a Marcha dos Ents, que são árvores vivas, até Isengard, e a icônica chegada de Aragorn com o exército fantasma para mudar o rumo da batalha final. Para quem gosta de aventura, personagens marcantes e um universo rico em histórias e simbolismos, O Senhor dos Anéis é um prato cheio que vale cada página. E o melhor, a trilogia completa está disponível para empréstimo em todas as bibliotecas públicas de São José dos Campos. E eu peguei essas edições aqui na Biblioteca Cassiano Ricardo, que fica na rua 15 de novembro, número 99, no centro.